Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo, mais um programa. Esse é o quarto programa sobre será que a Bíblia diz tudo, né? Será que a Bíblia diz tudo? Então, esse é o tema. Já falamos de vários assuntos. Falamos de Gênesis, falamos de Adão e Eva, um pouco de Noé, né? Noá. Vamos falar de mais umas situações de tradução. Eu vejo assim, as Bíblias elas têm muitos problemas de tradução. Geralmente nós usamos a João Ferreira, né, que é a Bíblia mais popular, mais acessível, talvez, né, que eu acho que tem Bíblias mais simples, né, tem Bíblias em linguagem mais acessível, né, principalmente novas traduções aí se aproveitam bem, né. Eu já li Bíblia hebraica, já li, por exemplo, eu podia falar de outras traduções, por exemplo, uma Bíblia do aramaico, né, que eles chamavam de Targum. Então, existem dois Targum, existe o Targum Onkelos, né, que é uma tradução do aramaico mais da Torá mesmo, né, e existe um Targum Pseudo-Jonathan, né, ou Jonathan. Então, essas duas traduções, o aramaico era uma linguagem mais popular, né? Só que a grande interesse nesse aramaico, por exemplo, não é só perder o hebraico ou perder essa sacralidade. A grande questão é que eles comentaram, por exemplo, a Bíblia, né? Tem alguns comentários nas passagens. Então, é uma Bíblia interessantíssima para quem gosta de estudar, né? São os Targums, né? É o Antigo Testamento, né? Óbvio, né? E assim vai. Outro texto que eu encontrei, que eu já comentei nos meus livros, por exemplo, é o Mateus em hebraico. Né? O Mateus em hebraico, inclusive, tem umas traduções interessantes, né? Um pouco diferente do que a gente vê lá na Bíblia do João Ferreira ou outras versões. Então é muito curioso você ler esse Mateus em hebraico. Que nem não deis aos cães carne sagrada, é uma tradução em hebraico, e na outra nós vemos pão, né? Migalha de pão. E assim, várias traduções diferentes que se pode notar, por exemplo, quando você lê, por exemplo, Talmudes, né? Que são esses comentários, por exemplo, judaicos, que sim, eles falam da Bíblia, eles não estão desviando da Bíblia, não é uma... Na verdade, eles estão comentando o significado do hebraico, porque a Bíblia é difícil traduzir, não pode ser traduzida, né? Esse aqui é um problema, e geralmente a gente pega traduções e acha que aquilo é a verdade absoluta, né? Então, quem lê a Bíblia que cuide um pouco mais, né? Por exemplo, a questão de olho por olho, né? A pena de morte. Vemos programas policiais e o cara fala, e inclusive cita até a Bíblia, né? Mas a situação do olho por olho, por exemplo, você lê o Talmud, a pena de morte era uma exceção. Geralmente acabava numa compensação financeira, né? Você pagava um dinheiro ali para a família ou alguém, né? Então a pena de morte em si era difícil de ocorrer. Existe também a pena de morte espiritual. É uma coisa que pouca gente fala, né? Que tem lá no Talmud também que eles explicam. Né? Então essa pena de morte espiritual, a pessoa não viveria muito tempo, ela viveria 40 anos ou menos, né? Teria um limite de vida para a pessoa. Interessante, é uma coisa que pouca gente fala, né? Você só vê isso em comentários, por exemplo, dos sábios, né? Judeus ali. Um tema que eu sempre falei nos meus artigos é a questão da lepra bíblica, né? A lepra bíblica não é uma lepra normal, não é uma doença simples. Ela pode significar uma série de males da pele, né? Só que assim, a lepra judaica, a lepra bíblica, hebraica, né? Ela pode acontecer na roupa também. Então, uma lepra na roupa, manchas, né? E na casa, então, uma lepra que precisa de um sacerdote, por exemplo, para tratar. Ela não é uma questão simplesmente médica, né? Não se referia à lepra em si. Ficou o nome, sim, mas a situação deve ser muito mais ampla e espiritual, né? Então, hoje uma psoríase, por exemplo, que é uma doença emocional, pode ser vista como lepra e pode ser curada, né? Com uma terapia ou com uma simples vivência da pessoa, ela já se transforma. Então, é bem interessante, né? Então, a lepra é uma coisa que eu também já comentei algumas vezes. No programa, acho que não foi no segundo ou no terceiro, eu falei sobre luz, né?
A luz, o Bahir, né, que é um livro cabalístico, diz que a luz é a vida das águas. Então, essa analogia de águas, por exemplo, com luz, acho que ela é colocada também num outro livro cabalístico chamado Tania, né? Então, essa luz, ela vem lá do Criador, né? Ela vai perdendo, né? A água vai descendo, ela vai perdendo como se perdesse a quantidade mesmo, né? A luz vem quase nada no nosso mundo, ou nada, né? Então, nós temos que buscar a luz que é o Criador em níveis mais superiores, né? E que é luz. Torá é luz, né? A Bíblia é luz, né? Então, muito interessante essa situação. Por isso que eu falei que a Bíblia diz tudo, porque ela é luz, ela é vida, né? A Bíblia, a Torá é a árvore da vida. A árvore da vida é a Torá, segundo comentaristas. Sobre Adão e Eva, vamos voltar lá. Tem uma situação que a mulher ela anda à frente, por exemplo, citada lá no Gênesis, né? Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma companheira frente a ele. É uma tradução muito boa, né? Geralmente esse frente a ele eles mudam ali na tradução e em outras versões. Então prova que a Eva ela ou a mulher, né, ela acaba tendo uma preferência aí interessante, né? E outra situação numa oferta de ouro, né? Também as mulheres ofereceram, né, braceletes e outras situações. E depois os homens. Não que os homens talvez não tivessem alguma coisa de ouro, claro que teriam, né? Anel, uma corrente. Mas as mulheres primeiro, mais uma vez. Então, situações assim na Bíblia que pouca gente percebe. E tá lá, né? Ó, vieram os homens após as mulheres, depois das mulheres. Né? Outra tradução, acho que do Êxodo, né? Então, é bem interessante. Vamos falar do Novo Testamento, então. Yeshua, né? Jesus, né? O Messias, anunciado, cumprido. Então, um significado, por exemplo, dele no barco. Né? O barco é o corpo, né? O Cristo no corpo. O que corpo? Por que a tempestade no barco quando Jesus está? Claro, a tempestade são as emoções que o corpo sofre, né? Se desvia, né? Se desvia de Deus, se desvia do Messias, né? Então esse barco é um significado bem interessante, né? Para corpo ali. Então ele enfrenta a tempestade. Outra situação aí, Yeshua, Jesus em cima do burro, né? O burra. Do burro ali, então, é a questão do domínio, né, do homem sobre os impulsos animais, né, o homem dominando o animal, né, o Cristo ele domina as questões animais instintivas, né, o Cristo ele está acima dessas situações, então esse é um outro símbolo ali que aparece claro, né, na entrada de Jerusalém, né, de Jerusalém. Inclusive falei do Talmud, né, existe o Talmud da Babilônia, existe um Talmud de Yusharai de Israel, né? 2 Talmudes aí de comentários. Muito longos, livros de vários e vários volumes, enciclopédicos, né? Uma coisa também que o Zohar, esses dias alguém estava distribuindo ali online, eu falei, não, isso não é o Zohar. O Zohar tem mais de 20 volumes, né? Ou 5 aí de volume grosso. E o cara, num volume só, um livro pequeno, eu falei, não, isso deve ser extratos ou, né, um simples comentário do Zohar, né? Sempre que vocês pesquisarem um livro de Cabala, né, uma coisa mais mística da Bíblia, com tradição, né, buscar uma coisa verdadeira, né, que é em vários volumes, né? Esse Zohar resumido, não que não seja ruim, mas não é o inteiro, né, não é o completo. Né? O Zohar é vários volumes, ele é Moisés de Leon, né? Osimor Bai Yorhai, o autor. E esse é o Zohar. Tania é do Zalman Deviad, né? Um outro livro de Cabala muito bom. E aí você consegue compreender a Bíblia, porque a Bíblia é um livro codificado, é um livro linguagem das raízes, né? Espiritual. Isso se refere ao mundo espiritual, como eu falei desde o primeiro programa, né? Agora, claro, nós podemos estudar letra por letra, números, né, nas letras, tudo isso, gematria, né? E vai embora. Então a Bíblia é um livro profundíssimo, tem sim tudo, é codificado. Nós nem sabemos, nem imaginamos que pode existir na Bíblia ainda, mas é preciso estudar. Não adianta ficar falando mal de um grupo, de outro grupo, e outro grupo é verdade, outro é mentira, outro é heresia. Isso é passado já, né? Nós temos liberdade para estudar e o Criador não vai deixar a mentira, né, prevalecer. Isso aí, com pureza aí de coração, oração, né? Os
os talmidim, os discípulos, os tzadikim, né, os justos, eles não vão errar, isso aí é certo. Mas tá bom, pessoal, eu vou indo então. Até o próximo áudio. Acessem meu blog aqui, dá para baixar, ver os livros, vejam lá. Né? Busquem o meu blog, Bíblia e Misticismo, lá tem quase todos os artigos, então não é nada para comprar, é para ler e estudar. Valeu, pessoal, tchau, tchau.